Olá, meu caro ouvinte! Seja bem-vindo à nossa rádio Alfa Letrando FM. É uma alegria ter você aqui com a gente em mais uma terça-feira. E olha, se prepare porque hoje nós temos muito conteúdo bacana. Temos muitos programas legais, convidadas especiais. E não se esqueça de pedir a sua música, hein? Queremos passar a sua música aqui na nossa rádio. É só mandar uma mensagem para o número 4002-8922, pedir a sua música e nós vamos tocar aqui na rádio. Então, fique ligadinho aqui com a gente, aumenta o volume aí da sua rádio e bora que tem muita coisa boa hoje. O próximo capítulo. Olá, meu querido, minha querida ouvinte, está no ar o programa O Próximo Capítulo. Eu sou a Julie Palma e nessa primeira cena vamos tratar do ditongo ei. Ele que é um fenômeno do português padrão e também do não padrão. Ele que transforma os sons do e e do i em apenas um único som. O e, coisa de gente egocêntrica, né não? Mas vamos dar continuidade aqui às nossas cenas. Nessa segunda cena desse capítulo, nós vamos pontuar como é que esse ditongo, além de egocêntrico, consegue ser metido. Porque ele só vai se transformar em um único som quando ele aparece antes das consoantes J, X e R. Vou exemplificar para facilitar a vida do meu querido ouvinte. Mas presta atenção, relaxa a cachola aí e presta atenção. Beijo. O ditongo ei se encontra antes da consoante J. Então fica beijo. A palavra cheiro, a consoante R aparece depois do ditongo ei, então fica cheiro. Queijo, a consoante J aparece depois do ditongo ei, então fica queijo. Mas o ouvinte deve estar aí se perguntando, afinal, o que é um ditongo, não é mesmo? Bem, relaxa aí que nesse terceiro capítulo eu vou te explicar o que é. Um ditongo é formado por uma vogal e uma semivogal, que lembrando o programa da semana passada, as semivogais são I e U. Vamos para a quarta cena deste capítulo, senão vai ficar um capítulo enorme, tipo novela mexicana. Bem, você sabe a diferença das vogais e das consoantes, não é mesmo? Tá bom, se você não souber, eu vou explicar. A primeira, que no caso são as vogais, quando se fala, tem uma passagem mais livre do ar pela boca. Já a segunda, que é a consoante, encontra um certo obstáculo, sabe? É como se a consoante fosse aquele irmão mais novo, que só pode sair se o irmão mais velho for. E o caso das semivogais é algo semelhante, só que o ar ele passa um pouquinho mais livre pela boca do que o ar quando se fala uma consoante. A semivogal é tipo aquele irmão do meio que ama sair com o irmão mais velho, mas tem que levar o pirralho. Agora, vamos para a quinta cena do nosso capítulo, que isso aqui já tá virando uma novela mexicana, que é a curiosidade do dia. As semivogais, elas são chamadas assim porque, na verdade, existe no meio do caminho das vogais para a consoante. Não sei se ficou claro aí para o ouvinte, mas deixa eu explicar melhor. No meio do caminho entre vogais e consoantes, a gente tem tipo uma parada, sabe quando a gente tá viajando assim, aí dá uma paradinha na estrada para fazer um lanche? Então, é onde se encontram as semivogais. Agora, para não ficar essa novela mexicana, que já virou novela mexicana, então deixa eu acabar com essa história. Vamos partir para o nosso momento história, no nosso queridíssimo programa. Sabe, quando o latim ele se transformou em português, as semiconsoantes latim escritas com I e com U decidiram ficar no clube das consoantes, se tornando assim o J e o V. Como eu sou muito gente boa, eu vou dar uma facilitada na vida do querido ouvinte. Jesus ficou Jesus, e Jesus era escrito com a letra I.
no latim. No português, passou para J, Jesus. O ita, em latim, era vida. Em português, o U deu lugar ao V. Então, queridos ouvintes, obrigada pela contribuição e aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Tchau! Hoje a programação dessa rádio tá muito boa. Continue aqui ligadinho com a gente no alfaletrando.fm, a sua rádio, a rádio onde você aprende curiosidades, você aprende português e você também ouve música boa. E chegou a hora, aquele momento que todo mundo espera, em que nós vamos dedicar uma música para o nosso ouvinte. E a ouvinte de hoje é a Arabi. Isso mesmo, Arabi. Ela que tem um pé lá nas Arábias e tem um pezinho também na terra do pão de queijo. A música hoje, em homenagem para Arabi, vai ser Mineirês, do Tino Gomes. Música, maestro! Belo Horizonte é a capital de Minas, e nós falando é um trem doido demais. Onde eu vou, onde eu tô e as meninas, eita trem bom é andar por Minas Gerais. Pó, 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 pra fazer um cafezinho, um pão de queijo prusiano, um tiquinho. Ó, pra você ver se não parece português. Presta atenção, esse é o tal do mineirês. Eu sou mineiro e falo um tal de mineirês. Eu sou de Minas e falo aqui pra vocês. Eu sou mineiro e falo um tal de mineirês. Eu sou de Minas e falo aqui pra vocês. Eu sou mineiro e falo um tal de mineirês. Portuguesando! Boa tarde, meus amigos, meus queridos. Mais uma vez aqui, eu sou Ana Paula Padrão. Estamos aqui com a nossa grande entrevista da tarde de hoje. Seja muito bem-vinda, nossa querida Flavinha Portugal. Flavinha que é pedagoga, mestre e doutora em Linguística Portuguesal. Ei, Flavinha, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço a honra do convite. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui com os ouvintes, para a gente conversar um pouco sobre essa língua portuguesa. Eu ousaria dizer, como Roberto Carlos, são muitas emoções, porque quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Bem, dando continuidade ao nosso portuguesando, temos algumas perguntas, Flavinha, que gostaríamos que esclarecesse para nós hoje. Flavinha, sabemos que tem características na nossa língua portuguesa não padrão que não pertence só a nós brasileiros, mas está presente também em Portugal e até na África. É a questão do uso do E e do O. A troca dessas vogais pelo I e pelo U. Como se explica? Explico, é muito simples. Essa questão se dá pela troca de vogais, e isso que eu vou chamar de átono pretônico. Não é palavrão, não é nome de tenor, como Luciano Pavarotti, nem é remédio para prisão de ventre. Primeiro, você tem que saber que a língua escrita é só uma representação simbólica da língua falada, e não um relato fiel dela. Por isso, embora a ortografia de cada palavra seja uma só, para cada falante brasileiro terá um modo particular de pronunciar. Que palavrão é esse, Flavinha? O que é isso? Explica melhor. Onde entra esse tal de átono pretônico? Pretônico é o que vem antes da sílaba tônica, pré. Exemplo, cavalo. A sílaba tônica é o vá. O que vem antes é o cá. Por isso, ela é chamada de pretônica. E a que vem depois dela, a sílaba lo, é pós-tônica. E como só pode existir uma sílaba tônica em cada palavra, todas as outras sílabas são chamadas átonos ou não tônicas. Ana, tem tudo a ver. É muito simples, veja. Na língua portuguesa, quando as vogais E e O são pós-tônicas, elas sofrem o que chamamos de redução. Elas são pronunciadas de maneira mais fraca e soam como um I e um U. Por isso, a palavra ovo
falamos ovo. Bebe, falamos bebe. Esta é uma regra que vale praticamente para todos os lugares do mundo que falam português. Sim, explico melhor. Quando essas vogais são pretônicas, a situação é menos simples, como dizem nossos entendidos linguistas. Fale alegria, fale assobia, avenida e chovia. Agora, troque o E pelo I e o O pelo U. Veja como fica. Alegria, assobia, avenida e chovia. Você nota que em todas essas palavras, as vogais átonas pretônicas E e O são seguidas por uma sílaba, em que a vogal tônica é I. Agora, Ana, fala para mim, onde tiver E, você vai colocar o I. Onde tiver o O, você vai trocar pelo U. Por exemplo, coruja, cabeludo, fala aí. Você viu que nessas, todas as palavras têm a vogal U na sílaba tônica. Então, Flavinha, posso entender que a presença do I e do U na sílaba tônica faz com que as vogais átonas pretônicas escritas com E e com O se reduzam e sejam pronunciadas I e U? Coruja e cabeludo. Sim, é por aí, isso mesmo. Isso se dá por um fenômeno que tem um nome lindo, harmonização vocálica. Harmonização o quê? O que é harmonização vocálica? Eu te explico. Harmonização vocálica nada mais é o que as vogais I e U são mais fechadas na nossa língua. Elas estão presentes na sílaba tônica e elas puxam para cima as vogais pretônicas. E e O fechando essas vogais para formar um grupo harmônico, para criar um único som. Como pode ser isso, Flavinha? As coisas que acontecem na nossa língua são muito sutis e complexas do que as ideias autoritárias do certo e do errado. Sem dúvida, essas ideias de certo e errado nos confundem mesmo. Essas harmonizações vocálicas dão à língua portuguesa uma musicalidade, uma variedade sonora que só ela tem. Por isso, pessoas de outras nacionalidades têm muitas dificuldades com o português. Eles seguiam pela forma escrita, que é apenas uma roupagem, que dá uma ideia de como a palavra é. Muito simples, porque as consoantes B e M são bilabiais. Elas são pronunciadas com um movimento de fechamento e abertura dos dois lábios. Já a vogal O, para ser pronunciada, precisa de um arredondamento dos lábios, para não terem que passar de um fechamento muito grande para um arredondamento muito grande. Os lábios espremem um pouco o O e abrem-se menos, já que produzem um U, uma vogal também redonda, mais fechada que o O. Coisas da língua. Flavinha, explica mais uma coisa. Por que será que em São Paulo essas reduções não acontecem na mesma intensidade das outras regiões do Brasil? Olha, eu tenho algumas suposições e algumas hipóteses. Como São Paulo sofreu uma grande colonização de origem italiana, na minha hipótese, o cantarolado típico do falar do paulistano, muito do seu vocabulário e muitas construções gramaticais que caracterizam este falar são facilmente identificáveis nas diferentes variedades de italiano que os imigrantes falavam quando aqui chegaram. Chamavam as pessoas de bela, belo, e eles reduziam os nomes próprios à primeira sílaba. São expressões de afetividade caracterizantes dos italianos. E o falar paulistano se caracteriza também por desnasalizar as vogais seguidas de M ou N mais vogal, ao contrário do que acontece no resto do Brasil. O paulistano fala fome, homem, com vogais bem orais. No resto do país se diz fome, homem. Na minha hipótese é que os imigrantes recém-chegados tiveram que aprender português. Nessa aprendizagem, como sempre acontece com as línguas, elas transferiram para sua nova língua algumas características do italiano. Ah, todo mundo, Ana, fala de um modo que tem explicações na história da língua ou na história de quem fala esta língua. E falar diferente não quer dizer falar errado. No início da nossa conversa, você disse que o fenômeno da redução do E e do O, átonos pretônicos, não é característica exclusiva do português padrão. Se ele existe também no português padrão, por que foi que você o incluiu nas nossas lições de PNP?
Bem simples, existe uma tendência muito forte na escola a querer obrigar o aluno a pronunciar a língua do jeito que se escreve, como se essa fosse a maneira mais correta de aprender o português. Gramáticas, livros didáticos, etc., como se isso pudesse anular o fenômeno da harmonização, um fenômeno que é natural, muito antigo na história do português. Mas nós não temos que ensinar nossos alunos a escrever de acordo com a ortografia oficial? É claro que temos, mas não podemos fazer isso numa língua artificial e reprovando as pronúncias que são resultado natural das forças internas que governam o idioma, inclusive nas variedades cultas. Falo que o aluno pode falar bonito ou bonito, mas só pode escrever bonito, percebe? Porque é preciso uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o que foi escrito. A língua escrita é um conjunto de símbolos que podem ser interpretados de maneiras diversas de acordo com uma série de fatores. Isto já é outra história. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, seus ouvintes. E que fique essa reflexão. Nem sempre o falar correto é o correto. É uma pena, mas estamos chegando ao fim do nosso programa Portuguesando. Eu e os ouvintes, Flavinho, só temos a agradecer por mais o nosso encontro. Eu que agradeço imensamente os ouvintes, a você pelo convite e que bom que pudemos conversar sobre a nossa língua e tirar, essa ideia de que existe um que fala mais certo e outros que falam errado. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem em casa, se cuidem. E mais uma vez chegamos ao final do nosso Portuguesando, muito felizes com os esclarecimentos de hoje e convido a todos os ouvintes a nos acompanharem todas as semanas para mais um encontro. Beijos, meus ouvintes, e até a próxima. Momento Conhecimento. Olá, ouvintes, eu sou a Julie Palma e chegamos com mais um Momento Conhecimento. Aquele programa que os estudiosos esperam o dia inteiro, passam um cafezinho, colam o ouvido no rádio, manda a família ficar em silêncio, põe o cachorro no quintal, manda o periquito ficar calado, para poder apreciar os conhecimentos. Então pega aí seu caderno, lápis e let's go, baby! No programa de hoje vamos falar do famoso caso da assimilação do nosso ditongo ei. Ele que é muito esperto, é muito mineiro, vai comendo pelas beiradas, aproveita a característica palatal da semivogal i e das consoantes j e x para formar apenas um som. É por isso que nós falamos caixa, faixa, baixo, e escrevemos caixa, faixa e baixo. Vamos para o nosso segundo estudo do dia. O caso do R depois do ditongo EI. O som da consoante R e da semivogal I ocorrem no palato. Lembram o que é palato? É aquela região que fica entre o alvéolo e os dentes. É tipo Nova Lima, que fica entre BH e Sabará. Só que nessa história do R tem um porém. É que ele, mesmo sendo feito no palato, ele não tem aquela mesma qualidade do J e do X. É tipo aquele caipira que força muito sotaque e que acaba não tendo muita qualidade. Então é mais ou menos desse jeito. Só que no caso do R, isso não impede muito que o som do I e do próprio R se transformem em um só, mesmo sendo um pouco menos favorável, um pouco menos bonito em relação ao J e o X, continua sendo um único som, tá bom? Pois bem, meus queridos, chegamos ao fim do programa. Lembre-se sempre, sessão melhor que goiabada com queijo e até a próxima. Beijinhos!